Olá, eu sou Flávia do Winalma e seja muito bem-vindo ao Pausa do Chai. Esse podcast nasceu porque muitas vezes, quando eu terminava de escrever um artigo lá para o Substack, eu ficava com a sensação de que aquela conversa também poderia existir em voz alta. Então foi assim que esse espaço nasceu. Se você também gosta dessas pausas para pensar a vida com um pouco mais de calma, pega um chai, um café ou a bebida da sua preferência e vamos conversar. Semana passada, a conversa aqui em casa foi sobre mitologia nórdica. Meu filho, ele adora esse universo. Ele joga alguns jogos de computador, sei lá, com esse tema, conhece as histórias além desses jogos, falou sobre Ragnarok, falou sobre o Lobo Fenrir, que eu, confesso, nem conhecia direito. Conversa vai, conversa vem. Em algum momento ele chegou numa pergunta que era dele, mas que provavelmente não é só dele. Ele perguntou assim: por que um guerreiro vai para uma batalha em Ragnarok sabendo que o mundo vai acabar de qualquer jeito? Por que lutar se já sabe que vai perder? Então, nesse momento, eu pensei em Arjuna. E contei essa história para ele meio de improviso, porque não é exatamente comum eu usar a mitologia nórdica para chegar no Bhagavad Gita. Mas essa ponte, ela estava ali e eu não consegui ignorar. Então eu contei para ele sobre Arjuna, que é um guerreiro que também trava diante de uma batalha. Também olha para o campo e vê seus parentes, seus mestres, gente que ele ama, né? Gente que ele ama que está lá do outro lado. Um guerreiro que também precisa de alguém para explicar por que ele precisa agir, mesmo quando agir dói, mesmo quando o resultado parece inevitável. Então, eu também falei de Krishna e tentei explicar um pouco sobre o que é o Dharma. É difícil explicar sobre Dharma. E ele ficou interessado, mas também ficou desconfiado. E fez o que ele sempre faz, foi dar uma pesquisada no Google. Um tempo depois, voltou completamente surpreso. Falou alguma coisa pra mim, tipo, caramba, isso é muito mais antigo do que eu imaginava. E aí eu fiquei pensando, por que essa surpresa? Ele tinha acabado de me apresentar uma mitologia inteira, cheia de deuses, cheias de profecias, com o fim do mundo. E tudo isso parecia absolutamente natural. Mas quando apareceu outra história, também com guerreiros, também com deuses, também com dilemas humanos, a primeira reação foi de estranhamento. Como se aquilo não pudesse ser tão grande, tão antigo ou tão importante. Então essa semana aconteceu uma outra coisa. Eu abri meu X e vi um monte de gente comentando sobre o filme, né? O filme novo da Odisseia do Nolan. O pessoal discutindo o elenco, discutindo a fidelidade do texto, discutindo sobre ver no IMAX, discutindo sobre Homero. E eu fiquei pensando, por que ninguém demonstra essa mesma empolgação quando o assunto é Mahabharata? Porque é uma obra maior, mais antiga, cheia de guerra, de escolhas impossíveis, de personagens profundamente humanos. E aí acho, né, que eu consegui entender, acho, que realmente, o que realmente estava me incomodando. Essas histórias, elas acabam caindo em gavetas diferentes. Existe a gaveta da mitologia, que são histórias que pertencem à humanidade inteira. Essas histórias, elas podem ir para filmes, jogos, séries, assuntos de uma festa. Mas aí existe uma outra gaveta, a gaveta da religião, onde parece que certas histórias deixam de ser patrimônio humano e passam a ser propriedade de um povo. Homero caiu na primeira, Vyasa acabou ficando na segunda gaveta. Então eu comecei a me perguntar, será que a gente confunde o Bhagavad Gita com a Bíblia? Porque Vedanta não é uma religião, é uma filosofia.
Quem ensina Vedanta repete isso o tempo inteiro. As pessoas confundem. Mas quem olha de fora, né, vê Krishna, vê devoção, vê templos e talvez faça essa associação automática. Ah, isso é religião. Enquanto isso, a mitologia grega, ela perdeu esse lugar de religião. Ela deixou de ser religião. Ela virou uma cultura clássica. Virou currículo escolar, virou cinema, virou patrimônio de todo mundo. Já o Mahabharata nunca fez essa travessia. Talvez porque a tradição que o gerou continua viva até hoje. Só que aí a minha própria hipótese começou a dar uma balançada, porque eu me lembrei de um exemplo enorme chamado Jung. Jung, ele estudou profundamente o pensamento indiano. Ele incorporou muitas dessas ideias nos estudos dele, influenciou gerações inteiras, e mesmo assim, o pensamento indiano continuou, né, sendo tratado como espiritualidade, não como filosofia no mesmo nível em que tratamos os gregos. Então, talvez o problema nunca tenha sido a falta de acesso desse conhecimento aqui no Ocidente, mas sim, talvez tenha sido falta de permissão cultural. Tem um verso na Gita que não saiu da minha cabeça enquanto eu escrevi esse texto. Tens o direito de executar o teu dever, mas não pode exigir os frutos da ação. Krishna diz isso justamente quando Arjuna está paralisado, sem conseguir agir, porque Arjuna só consegue pensar nas consequências. E eu percebi que esse verso também servia para mim, porque eu poderia ficar esperando o dia em que Mahabharata recebesse o mesmo reconhecimento que outras grandes obras da humanidade, ou simplesmente continuar contando essa conversa, porque eu adoro essa história e adoro falar sobre essa história, e eu escolhi essa segunda opção. Talvez essa gaveta nunca se abra completamente, mas talvez ela abra um pouquinho a cada vez. Uma conversa de cada vez, um leitor de cada vez, um episódio de podcast de cada vez. E acho que, por enquanto, isso já é suficiente. Obrigada por estar aqui. Até o próximo Chai. Harion.